Olá, tudo bem? Como vai? Eu saúdo a você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui juntos para mais uma aula da IBD, minha irmã, meu irmão, queridos, amados no Senhor, né? Lição 12, caminhamos nessa revista tão grande, salvação. É uma grande alegria falar esse termo, essa frase tão grande, salvação, né? Estamos estudando nesse tempo, nessas 17 lições, né? Estudos fizemos sobre o homem, sobre o pecado e agora sobre a salvação, né? Estamos na lição 12 que fala fé. O que significa crer? Irmãos, a gente tem ouvido falar tanto de fé nesse tempo, né? 2020 e 2021 tem sido marcado com essa palavra, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. E nesse vídeo com um pouco de tempo bem reduzido, a gente vai tentar tratar sobre a fé nele, né? Que Deus o conduza, né? Fale ao meu e ao seu coração, né? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos aqui querendo aprender mais de Ti. Fale conosco sobre a fé, dependemos de Ti, Senhor. Nada dependemos de nós mesmos, mas esperamos em Ti todas as respostas, Senhor, para essa lição, Pai. É a nossa oração em Teu nome, Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, o que significa crer, fé? Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz, né? E nesse tempo, como eu falei, a questão da fé tem sido muito falada, muito comentada. A Covid trouxe isso, essa pandemia trouxe isso. As pessoas passaram a precisar se apegar a algo do qual elas faziam de contas que nem conheciam. Ou a mercantilização da fé, né? Porque há essas duas questões. Primeiro, a fé para resolver os seus problemas momentâneos, né? Principalmente hoje de saúde, né? Em relação à pandemia. E aquela fé também, que é uma fé que eu particularmente não entendo que é fé, as pessoas usam, é fé bengala, né? As pessoas se pegam para vender as coisas, né? Usando aqueles termos, tem gente que fala tanto em fé que te convence, você vai ver, depois vai tentar entender, ele não tem nada a ver com o Senhor Jesus, não o serve, não o ama, não está com ele, mas faz de uma bengala a fé para poder conseguir os seus objetivos, né? Então, é sobre essa fé, que não é essa fé, o que significa crer a fé. É o que nós vamos aprender um pouquinho hoje, né? Com o pastor Emerson da Silva Pereira, né? Cujo versículo-chave está lá em Romanos 10, 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Serás salvo, né? Então, vamos tratar dessa fé, principalmente baseada aqui em Romanos 10, 9. Se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós seremos salvos, né? O nosso irmão pastor Emerson da Silva Pereira escreveu na introdução assim, ó, um pouquinho mais à frente: a fé e o arrependimento desempenham um papel de cooperação no processo da salvação. O arrependimento sem fé não tem efeito. Entretanto, a fé salvadora por si é suficiente. Ou seja, se você aceita Jesus, tá? Você se arrepende dos seus pecados, você aceita Jesus no seu coração e você mantém a sua postura, a sua fé é validada por Deus, tá? Ela tem a condição, né, de abrir a porta do céu para você, porque é através dela que nós vamos para o céu. Então, fé em Cristo corresponde ao abandono do pecado, e o abandono do pecado revela a fé em Cristo, ou seja, fé e arrependimento apontam para Cristo como Salvador e Senhor. Outra coisa que a gente mal interpreta, que eu quero falar em relação à fé. A gente fala, Deus é meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Ele precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Claro que primeiro ele te salva e depois ele torna Senhor da sua vida. Mas ele precisa principalmente ser o Senhor da sua vida, porque quando ele
toma o centro da sua vida, né? Ele passa a senhorar a sua vida, você passa a ter uma vida de santificação, um processo de santificação que o Senhor tem trabalhado na sua vida. A sua fé vai melhorando, as suas questões que ora eram feitas incorretamente passam a ser corretas. Você passa a ter uma consciência trocada para uma consciência cristã blindada, porque quando a gente tem Jesus, a gente tem a mente de Cristo, tá? Então, fé significa crer em Jesus Cristo para a salvação, aceitá-lo no seu coração e prosseguir com ele. Não adianta só aceitar, por isso que está dizendo que o arrependimento não salva. Aí eu me arrependo. Não, mas eu não tenho fé, eu não continuo andando com Jesus. Não há uma mudança de atitudes na minha vida, não resolve, tá? Não resolve. Por isso que eu te disse no começo que um monte de gente está usando a fé aí como bengala e eu tenho fé que fulano vai melhorar, que ciclano vai melhorar. Irmãos, a pandemia tem mostrado, eu acho que você tem ciência disso, que a vontade de Deus está sendo feita. E aí você diz, esse, aquele, é um jogo, tô vivo. Posso dizer para você hoje, eu recebi uma notícia hoje de manhã, que uma pessoa conhecida, nossa, muito próxima, faleceu, da minha idade, uma pessoa forte, saudável, faleceu hoje de Covid, né? E a gente fica pensando assim, não estou nessa. Irmãos, a vontade do Senhor se cumpre sempre, independente do que nós queremos. A diferença vai ser, e hoje você pode ter certeza disso, a fé que você tem em que você aqui está com Jesus e se o Senhor entender que temos que partir, estaremos com Ele na eternidade, pois a nossa fé salvadora e que nós o aceitamos é que vai nos conduzir ao céu. Por isso que a gente tem alegria, mesmo em meio a essa turbulência de emoções no mundo, mesmo em meio a esse monte de problemas, a gente permanece retilíneo com o Senhor, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa história, o Senhor produz uma fé em nós em que a gente tem a certeza de que aqui ou fora daqui estamos com Cristo, né? Eu não posso deixar de falar isso para você, tá, meu irmão, minha irmã? A alegria do Senhor é a sua força. Então, mesmo em meio a tantas questões, a tantos problemas, a tantos alardes, a tantas coisas difíceis que a gente ouve, você pode ter certeza que se você tem fé em Deus, você o aceitou Jesus no seu coração, aqui você está guardado nessa terra e pós-terra, né? Quando nos encontraremos com o Senhor, né? Tenha essa segurança, tenha essa tranquilidade, viva mais levemente, viva com fé, viva levemente, tá? Vamos passar aqui rapidamente porque o tempo urge, né? Anda muito rápido. Fé e seu significado original. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, perdão, surge a raiz de alguns termos hebraicos que significam confiança, lealdade, fidelidade. Tudo isso aponta para a fé, né? Descanso, testemunho, aceitação da veracidade do testemunho, entrega, esperança em Deus quanto ao presente e ao futuro, o que nós falamos agora há pouco, esperança em Deus aqui ou lá, onde estivermos, a nossa esperança, a nossa fé está em Jesus, né? Não será abalada, os montes vêm, a gente se entristece, a gente se ofende, a gente fica triste, irmãos, mas se a nossa fé está pautada em Jesus, o nosso caminho vai conseguir percorrer, né? Teremos a essência de Deus na nossa vida, né? Temos. No Evangelho de João, o verbo crer ocorre quase 100 vezes. O seu uso mais forte focaliza a pessoa de Jesus Cristo a partir do propósito do livro em João 20:30. Para João, a fé revela a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter a salvação. A fé não consiste em aceitar meramente as coisas como sendo verdadeiras, mas confiar numa pessoa, em Jesus Cristo, né? Olha que lindo, né? Lá em João, o verbo crer ocorre quase 100 vezes no livro de João. Não é lindo isso, né, irmãos?
Aí as falácias sobre a fé bíblica. Há alguns conceitos distintos que precisamos registrar, pois não dizem respeito à fé salvadora. Ó, fé intelectual, fé histórica, fé miraculosa, fé temporal. Isso não diz respeito à salvação. Isso não condiz com a salvação. São fés em que são utilizadas para determinados tempos, momentos, situações, mas que não são fés salvadoras. Eu tenho fé por um milagre. Ok, você tem fé por um milagre, mas você não tem Jesus no seu coração, não é uma certeza de salvação, né? É uma fé que a gente pode ligar à fé temporal, né? Que é uma fé passageira. Eu tenho fé para obter um milagre, não é verdade? Então, são falácias da fé bíblica, né? Por isso que o irmão colocou aqui. É uma falácia, alguma coisa que alguém fala. Não leva à salvação. Tem aqui uma pergunta. Você tem fundamentado sua salvação ou vida cristã num destes tipos de fé? Por acaso alguma dessas falácias tem contaminado sua fé? Cuidado com isso, tá, meu irmão? Se você fez essa revista, se você não estudou, estude. Se você não estudou as lições, estude as lições diárias e você vai ver que esses tipos de fé são falácias e elas não alimentam, não são alicerces da sua salvação. Quero abrir um parênteses aqui para dizer que essa semana eu fiquei muito feliz. Uma irmã me procurou aqui para que eu enviasse uma foto para ela, que a foto não saiu muito boa, aqui da leitura diária. Irmãos, é uma bênção saber que vocês estudam, que se preocupam. Minha irmã querida, bendita, que estuda, que se preocupa, meu irmão valoroso, que estuda, se preocupa, o Senhor tem falado nesse tempo muito, 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 e você é especial para Ele, porque você está recebendo todo o aparato do Senhor, tá? Muito obrigada por você estudar, muito obrigada por você se interessar, muito obrigada por você colocar afinco em assistir a EBD. A EBD é impactante. Eu tenho uma idade sênior, mas eu nunca deixei de ir à EBD, desde tenra idade, porque eu fui criada na igreja, desde bebê eu vou à EBD, né? Não como a classe dos bebês que existem hoje, mas eu sempre frequentei a EBD. A EBD é algo determinante na vida da gente. Não deixe de assistir as lições da EBD, seja em que classe da sua vida você tiver, quando você sair dessa aqui. Não abandone a EBD. A EBD ajuda a alicerçar e a manter a sua constância com Jesus, tá? Verdade sobre fé bíblica. Estou falando demais, né? Estou me demorando, desculpa. Verdade sobre a fé bíblica. Então, a partir da Bíblia, a fé salvadora é apresentada como confiança. Ó, confiança individual, confiança pessoal, esfera dentro da confiança pessoal, esfera intelectual, emocional e volitiva, né? Então, a confiança individual a fé salvadora é apresentada em termos individuais. Em quem? O indivíduo é salvo por meio da fé, a remissão dos pecados, por Jesus Cristo. Você tem a confiança pessoal, não é uma confiança mística, imaginária, psicológica ou relativa. Ela é feita em Jesus Cristo, né? Do qual se divide as esferas intelectuais, emocionais e volitiva. Volitiva é a apropriação da verdade da pessoa de Cristo na sua vida. Então, verdade, que a fé é igual à confiança e que a confiança individual e a sua confiança individual, a sua confiança pessoal em Jesus Cristo fazem toda a diferença, né? Berkoff, que foi um homem de Deus, disse assim, ó, fé salvadora é a convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo. Isso faz sentido na sua vida? Vou repetir. Fé salvadora é a convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo. Faz sentido para você? Eu espero de todo o coração que sim, tá? Faz sentido para mim, eu já te digo. Evidências da fé. Quais são as evidências da fé? Na sua e na minha vida, as internas e as externas. As internas é que você muda, você melhora, você tem Cristo no seu coração, a fé que Ele produz em você te leva a ler a palavra do Senhor, a fé que você tem em Jesus Cristo leva você a ter um compromisso com uma palavra
de Deus através da EBD, as suas atitudes mudam. Se você mentia, não mente mais. Se você tinha ódio dos outros, você não tem mais. Se você não exercia perdão, você exerce. Então, Deus vai curando através da fé nele a nossa vida. A gente vai melhorando nosso relacionamento com Deus, que só pode existir através da leitura da palavra do Senhor e buscando conhecer mais o Senhor. Para isso também a EBD existe, né? Para alicerçar a sua fé, te dando insights, usando aqueles que estão ali ministrando, para poder produzir uma melhor fé em você. Deus usa as pessoas para produzir uma melhor fé na gente. Então você muda internamente e externamente. Há sinais na sua vida de melhora. As pessoas veem a diferença na sua vida. Há diferença. As pessoas veem Cristo em você. Mas é um processo de santificação, do qual você melhora todos os dias, do qual o que você fazia de errado você não quer fazer mais. Não é verdade? O significado do crer em Jesus Cristo. Diga aqui, ó. O exclusivo objetivo da fé salvadora é Jesus Cristo. Veja bem, o exclusivo objeto da fé salvadora é Jesus Cristo. Exclusivo, desculpa, eu disse objetivo, é objeto. O exclusivo objeto da fé salvadora é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode produzir em você, em mim, a fé salvadora, a fé que cura, né? A fé que transforma, né? Me desculpa, meu irmão, se eu estou falando um pouquinho, às vezes enrolado, que eu estou com uma questão de afta horrorosa aqui e dói muito, tá? Me perdoa. E aqui, uma outra pergunta para você, dentro do significado de crer em Jesus Cristo, que é o objeto da fé salvadora, sua e minha. Posso afirmar que um dia minha vida depositou fé em Cristo? Sim. Posso afirmar que hoje minha fé em Cristo pode ser vista através da minha vida? Eu respondo para você que sim. Agora responda para você próprio, né? Posso afirmar que hoje minha fé em Cristo pode ser vista através da minha vida? Pergunta legal, né? E a conclusão está descrita assim, irmãos. A fé em Cristo não apenas é a base da nossa salvação, mas a provisão para a vida cristã, santificação, crescimento e amadurecimento. Que você, como salvo, você, tá, irmãozinho, irmãzinha, queridos, possa a cada dia reafirmar as palavras de Paulo. Paulo disse lá em Gálatas 2:20, que foi uma das nossas leituras aqui diárias que nós fizemos, né? Nós fizemos Gálatas 3:14, mas Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmão, que a sua fé te aponte por crer em Jesus Cristo. Que nesse tempo de pandemia a sua fé tenha melhorado. Não porque você tenha medo de morrer de Covid, ou porque você tenha medo que alguém morra, mas porque você sabe que você precisa de Jesus. A Covid não é intimidação ao crente. A Covid é um convite ao crente para se reexaminar e ver como está a fé dele, né? Fé, o que significa crer nesse tempo, né? Eu deixo para você essa pergunta. Se você quiser falar mais sobre isso, pode me procurar. Nós estamos à disposição, procure também o irmão Ricardo. A gente está sempre pronto para te atender. Não seja tímido. Faça como essa minha irmã amada que procurou essa semana. Fale conosco, a gente está disposto, a gente está livre, a gente pode, a gente deve esclarecer as dúvidas suas e a gente também tem suporte para esclarecer as nossas quando precisamos. Lição 12, faça a alegria do Senhor é a sua e a minha força. Na verdade, maravilhosa lição que te encha de esperança, de graça e que você possa dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, tá? Que Ele vive em você, que você tem aí toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre essa semana. Se alegre em Deus, Ele te ama, Jesus te ama e nós também, tá? Lembre-se disso. Tenha na sua vida uma fé vivificadora que te mantenha firme com Jesus, vivo em Jesus, uma fé que é a razão do seu crer. Tá bom, meu amado, minha amada? Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Tchau.